Muita gente acha que educação financeira é sobre planilha, corte, sofrimento, mas vou te contar, não é bem assim não, tá? Eu, 40 anos, consegui virar essa chave e eu quero te contar um pouquinho sobre isso. Acho que muita gente vai se identificar comigo. Primeiro eu vou começar falando da minha relação com o dinheiro. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu com 14 anos já estava ajudando meu irmão na banca, e fazia manutenção em computador e também trabalhei como professor em cursinho de informática, Excel, Word, internet. E com 19 anos eu saí do curso técnico, entrei na faculdade de sistema de informação e comecei minha carreira ali como desenvolvedor de software, que até hoje eu faço isso. Na época, com 19 anos, um salário de desenvolvedor era um salário razoavelmente bem, né? Então, para quem tinha 19 anos e estava ganhando aí na faixa de 3, 4 salários mínimos como primeiro emprego, isso é uma maravilha, né? Só que o problema era que eu não tinha uma educação financeira para poder lidar com a quantidade de dinheiro que eu ganhava na época, né? E, além de tudo, eu tinha um filho pequeno, eu tinha compulsividade, então eu acabava comprando muita coisa sem necessidade, isso até pouco tempo, e eu tenho que me controlar, que às vezes eu acabo fazendo isso também. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que durante 20 anos da minha vida eu trabalhei, ganhei um dinheiro bacana e hoje o que que eu tenho, né? Então, sinceramente, assim, eu nem lembro com que eu gastava o dinheiro, né? O dinheiro foi embora e eu não lembro com que ele foi embora. E a única coisa assim que eu lembro claramente é que em 2013 eu acabei entrando numa furada de uma casa que nunca saiu do papel, eu tomei um golpe e um dinheiro considerável. Mas acho que isso é um assunto aí para a gente poder falar depois, né? Em um outro vídeo eu falo sobre os, os golpes aí que o pessoal costuma dar, né? Mas, enfim, é isso. E aí vem a parte mais importante, né? Que eu acho que foi o aprendizado depois de 20 anos trabalhando, depois de 40 anos de vida, né? Veio a parte aí de aprendizado que eu acho que é a parte mais importante, pelo menos para mim, né? Que o problema não é o quanto que eu ganhava, né? O problema sempre foi o quanto que eu gastava. E assim, na época, se eu tivesse ganhando 50, 60, 100 mil reais e tivesse a mesma cabeça que eu tinha naquela época, eu estaria no mesmo lugar, né? Eu acho que a diferença é que eu ia gastar com outras coisas, mas eu ia gastar, né? Então, porque eu gastava com emoção, eu gastava com compulsividade, né? Eu não tinha muito critério e, assim, ganhar mais dinheiro e não ter um mínimo ali de educação financeira não resolve nada, né? A gente só acelera o problema, né? A gente só acelera o erro. E como é que foi a virada de chave, né, na minha vida em relação à parte de educação financeira, né? Foi quando realmente eu comecei a pensar no futuro. Eu percebi que não queria chegar lá na frente, com meus 60, 70 anos, e só depender da aposentadoria, né? Então, a gente sabe como que a aposentadoria do INSS é uma beleza. E sendo bem sincero, eu não via nada de concreto acontecer na minha vida financeira, né? Então, e eu entendi uma coisa que é muito importante, sabe? Que quando a gente gasta, né? E quando a gente, na verdade, quando a gente só gasta, né? Uma hora a fonte seca, né? Então, a gente vai ficando velho e tudo vai ficando mais difícil, né, na nossa vida, né? Então, a saúde pesa, o mercado de trabalho é cruel, né, com as pessoas mais velhas e, assim, é complexo, sabe? E a idade chega para todo mundo e chega rápido, né? E, assim, nunca é tarde para a gente aprender, mas uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: você que está assistindo esse conteúdo e tem seus 20
ou até menos, 30 anos, assim, vocês estão no momento certo para poder começar a pensar nisso, né? Porque eu acho que se naquela época, com 20 anos, eu tivesse essa mesma cabeça que eu tenho hoje, eu estaria 20 anos na frente, né? Porque eu tô com 40, então são 20, era 20 anos que eu tinha a cabeça e era 20 anos que eu poderia estar construindo alguma coisa para o meu futuro e, consequentemente, até mais novo eu conseguiria estar tendo uma renda extra aí em relação devido à educação financeira, né? Devido à forma de pensar de como gastar, né? E, assim, hoje eu penso em construir um patrimônio, né? Quando a gente fala em construir patrimônio, não necessariamente é construir casa, comprar casa, mas assim, é realmente fazer um investimento em bolsa de valores, fazer investimento em ações, né? Para quando eu chegar ali com meus 60, 70 anos, eu ter um patrimônio razoavelmente num tamanho que me dê um complemento para a aposentadoria, né? E que eu consiga, pelo menos, ter uma renda que eu tenho hoje, né? E para isso acontecer, eu precisei entender bem como que funciona a tal da educação financeira, né? Que faz realmente parte da nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida desde sempre, sabe? Desde sempre. E como eu falei, né, a educação financeira não é um bicho de sete cabeças, né? Eu acho que é a gente saber como gastar nosso dinheiro, né? Não necessariamente é gastar menos, é saber como gastar, né? Obviamente as pessoas não precisam passar fome para poder juntar dinheiro para poder usar na velhice. Até porque não faz sentido nenhum. Você vai viver a vida inteira gastando, juntando dinheiro para poder gastar nos seus últimos anos de vida, né? Mas assim, eu acho que o que me fez virar um pouco esse entendimento é que toda vez que a gente gasta o dinheiro, né, se a gente começar a pensar que a gente não está gastando, a gente está investindo ele, né, então a gente começa a entender em relação até a parte de investimento mesmo, né? Então assim, toda vez que eu gasto, eu estou investindo, né? Eu estou investindo em alguma coisa. Não necessariamente é uma coisa que importa, mas eu estou investindo. Então, às vezes até uma escolha simples, sabe, em relação a tipos de algum produto, algum serviço, né, é algo que hoje eu penso muito, sabe? Então, se eu for comprar, eu estou precisando comprar um boné, igual esse daqui, né? Ah, tem um boné que custa, numa loja X, que custa R$ 15.000 um boné. Cara, para que serve o boné? Qual que é a utilidade do boné? Sabe? O que que eu faço com o boné? Então, assim, para mim o boné é um acessório que eu uso. Hoje eu estou usando porque meu cabelo tá enorme, mas é um acessório que eu uso para poder proteger do sol, né? Então, para dar um charme, alguma coisa do tipo. Mas é, se eu posso comprar um boné igual esse daqui, que eu paguei, sei lá, paguei 20, R$ 40, que eu comprei numa lojinha. Por que que eu vou investir num boné que custa R$ 15.000, né? Diferente, obviamente, se eu for, por exemplo, que eu trabalho com parte de desenvolvimento de software, né? Então, o meu notebook já é um notebook um pouco melhor, né? Então, eu precisei investir num notebook porque eu preciso dele para trabalhar. Então, eu preciso de um notebook que não me dê problema, um notebook que não fique travando, um notebook que não dê muita manutenção, um notebook que dure bastante, porque eu não tenho que ficar comprando toda hora. Então, eu acabei investindo um dinheiro maior em cima da minha ferramenta de trabalho, né? O celular é a mesma coisa. O celular para mim é uma ferramenta de trabalho. Então eu investi um pouco mais na minha ferramenta de trabalho para eu não ter dor de cabeça. Então, é, o, esse tipo de gasto que eu falo sobre a parte do investimento, né? Obviamente, eu acho que vocês, assim, a gente, né? Na verdade, a gente não precisa cortar as coisas que a gente gosta, né? Acho que é super necessário a gente ter hobbies, a gente poder viajar de vez em quando, a gente curtir a vida, sair com os amigos, né? Quem gosta de tomar uma cerveja, quem gosta de ir para um lugar diferente,
Acho que isso tudo faz parte da nossa vida, a gente trabalha exatamente para isso. Mas é tudo um equilíbrio, né? Eu acho que a gente precisa saber alinhar os gastos, né? E ver as nossas prioridades. Então, mais para frente eu vou falar de como que eu faço, né? Como que eu virei essa parte de gasto. Eu vou explicar num vídeo mais detalhado em relação a isso, mas, cara, é você pegar o que você ganha e separar o que precisa e separar o que não precisa, né? E o que não precisa, eu tentar guardar o máximo possível, né? Então, assim, essa educação financeira, esse pensamento, a gente precisa fazer parte realmente do nosso dia a dia, né? Não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa ter esse pensamento no dia a dia. E assim, hoje eu comecei a estudar e me aprofundar em relação à parte ali de ações, né? Até para poder me ajudar a fazer, a construir o patrimônio e ter essa aposentadoria, vamos botar assim, complementar no futuro, né? Mas antes disso eu precisei aprender como que eu, né? Como que eu gastava, como que eu tinha que gastar meu dinheiro melhor, né? Na verdade, eu aprendi meio que junto, né? Acho que eu tô aprendendo até hoje é um aprendizado ali, porque foram muitos anos não tendo educação financeira, foram muitos anos fazendo coisa meio que no automático, na emoção, igual eu disse, né? É, mas, assim, eu tive que aprender na marra, porque eu já tô ficando numa idade que não tem como muito esperar, tá? E assim, se isso tudo que eu falei fez sentido para você, né? Eu acho que você está no lugar aí onde eu vou mostrar mais conteúdo sobre investimento, educação financeira, de uma forma simples, numa forma que eu não sou especialista, eu não sou uma pessoa que domina o mercado, eu não vendo curso, né? Então, assim, a ideia realmente é compartilhar com vocês um pouco de conhecimento e um pouco do que eu estou aprendendo, né? E mais o que eu acerto, mais o que eu erro, né? Então, eu quero é, tentar criar um conteúdo bacana aí para a gente poder estar compartilhando. E, obviamente, quanto se vocês puderem me ajudar em relação a comentário que eu falei no vídeo, o que ficou faltando, o que que vocês acharam bacana, deixa aí que vai ser um prazer ler e tentar trazer também vocês para dentro do conteúdo aí para a gente poder evoluir, beleza? Um abraço, pessoal. Até o próximo.